Saudações, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática durante a pandemia interminável. Vamos lá, 2 exercícios relacionados à trigonometria e vamos dar uma interpretada aqui. Primeiro, uma torre vertical de altura 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus por uma pessoa que se encontra a uma distância x da sua base e cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Determinar a distância x. E aqui nós temos um dado importante, que é a tangente de 30 graus, que é igual a 0,58. Na aula passada eu comentei, que existe lá a tabela trigonométrica com os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. Se vocês olharem lá naquela tabela, vocês terão o valor da tangente de 30, porém ele não aparece na forma decimal. Ele está escrito numa forma de fração, tá? Dependendo do valor dele, na forma de número inteiro. Então o que acontece? Aqui nós iremos usar esse dado do problema, tá bom? Bom, então vamos aqui tentar fazer um esboço, um rascunho do que está acontecendo. Bom, torre vertical. Se é vertical, então eu sei que é uma coisa assim, certo? 12 metros de altura, então vou colocar 12 aqui. É vista sob um ângulo de 30 graus sob uma pessoa que se encontra a uma distância x. Então, a pessoa está nessa distância. Então, daqui a aqui é a distância, certo? A distância, ela está aqui. Nosso ângulo de 30 graus vai estar aqui, beleza? Então, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Se é vertical, aqui forma o ângulo reto. Então, eu vou usar tangente de 30 graus é igual a 12 sobre x. E aí eu faço a substituição. No lugar da tangente de 30 graus, eu coloco 0,58. Porém, mais uma vez falando, se vocês quiserem olhar lá na tabela, não tem problema, tá bom? Bom, então o que acontece agora? O x aqui é a incógnita, ele está dividindo, ele vai passar para o primeiro membro multiplicando, e o 0,58 vai vir para cá dividindo. Então, eles irão trocar de lado, vai ficar x igual 12 dividido por 0,58. Portanto, x vai ser igual, ou aproximadamente, né? Vamos usar a calculadora aqui para ganhar um tempo. Legal que eu bati o braço aqui no negócio e mexi um pouquinho. Então, eu vou ter aí 12 dividido por 0,58, que dá aproximadamente 20,68 metros, tá? Geralmente nós colocamos 2 casas decimais aqui, tá? Ou uma, tá bom? Bom, próximo problema aqui, deixa eu subir um pouquinho. Isso aí, vamos lá. Um guarda florestal postado numa torre de 20 metros no topo de uma colina de 500 metros de altura vê o início de um incêndio numa direção que forma com a horizontal um ângulo de 17 graus. A que distância aproximada da colina está o fogo? E aqui nós temos o dado, tangente de 17 graus. Agora uma observação. Tangente de 17 graus não faz parte lá daquela tabela dos ângulos notáveis na trigonometria, tá? Porém, quem quiser dar uma pesquisada aí, existe uma tabela
trigonométrica, tá? Que possui, além dos ângulos que são notáveis, outros ângulos, né, que não são os notáveis, tá bom? Então vamos lá. O guarda florestal postado numa torre. Bom, se é uma torre, o negócio é vertical, certo? Então, estou pensando aqui, ó, na vertical. Torre de 20 metros no topo de uma coluna de 500 metros de altura. Agora observe, ó, a torre tem 20 metros. Essa torre, ela está numa colina que tem 500 metros de altura. Então, supondo que aqui é o chão, né? Então, vamos pensar aqui assim, ó. Daqui, desse ponto a esse ponto aqui, é a colina, 500 metros. Desse ponto até esse ponto aqui, a torre, que é 20 metros, certo? Então, do chão até o topo da torre, tem os 500 metros da colina, mais os 20 metros da torre. Obviamente que aqui eu não estou colocando na proporção, né? Se daqui é 500, daqui é 20, não está na proporção. A ideia é apenas fazer o esboço do desenho. Bom, esse guarda aqui, ó, ele vê o início de um incêndio numa direção na forma com a horizontal, que é o chão, no ângulo de 17 graus. Então, descendo aqui, novamente, ó, vê o início de um incêndio numa direção que forma com a horizontal um ângulo de 17 graus. Então, o ângulo de 17 graus está aqui. A que distância aproximada da colina está o fogo? Então, o fogo está aqui, né? Ó, fogo. Daqui a aqui é a distância. Então, nós vamos usar cateto oposto, cateto adjacente, ou seja, tangente. Então, tangente de 17 graus é igual. O cateto oposto, né, formando o ângulo reto aqui, ele vai ser desse ponto a esse ponto, ou seja, daqui a aqui 500 mais 20. Então, 520 dividido por x. Isso vai ser equivalente, substituindo tangente de 17 por 0,30 ou 0,3, tanto faz, tá bom? Igual a 520 dividido por x. Mesmo processo do de cima. Vai trocar de lado aqui, ó. X para cá é o 0,30 para baixo lá. Ou seja, operação inversa. Então, x vai ser igual a 520 dividido por 0,30. Portanto, x vai ser aproximadamente, vamos ganhar um tempinho, 520 dividido por 0,30. Aproximadamente 1.733 metros. Essa é a nossa resposta. Espero ter ajudado aí. Até a próxima aula aí. Valeu!